Bom dia, povo! Dia 4 de novembro de 2024. Gente, final do ano está chegando. Vamos para o evangelho do dia, gente? Hoje temos o santo do dia, que foi São Carlos. Antes de começar o evangelho, tá? São Carlos Borromeu. Ele foi um bispo, tá, gente? Carlos, né, nasceu no ano de 1538 na Itália e lá faleceu em 1584. O bispo participou das últimas sessões do Concílio de Trento, cujas decisões ele se empenhou vivamente para aplicar à vida da igreja. Tem uns cachorros aqui, gente, mas vamos continuar. Praticou com intensidade o auxílio aos pobres e aos doentes da peste, doando todos os seus recursos para a construção de hospitais e asilos. Seu templo nos impulsione a servir os irmãos e irmãs mais necessitados, tendo Cristo como nossa única recompensa. Então, a gente falou ontem, né? As bem-aventuranças, eu só quero lembrar, né, gente, que as bem-aventuranças nos levam a nos santificar, né? E Jesus disse que nós podemos sim, né, ser santos. Nós temos uma concepção muito errada, né, muito errônea, que o santo precisa ser perfeito, né? Ser perfeito só Jesus foi, né, gente? Mas todos podemos ser santificados pela graça de nosso Deus, né? E com certeza, né, gente, né, por conta do nosso esforço, porque pra gente poder abrir mão, né, do nosso eu, do nosso egoísmo, da nossa vaidade, né? De uma série de fatores aí que nos levam a ser mais apegados às coisas materiais. Vamos para o evangelho do dia, que vai ser aquela continuação lá de Lucas, né, gente? Vamos entrar lá em Lucas, evangelho de Lucas, evangelho do dia, do capítulo 14, do 12 ao 14, versículo 12 ao 14. Pega a sua Bíblia, porque é só por ela que a gente vai falar, tá bom, gente? Nada de achismos. Então vamos lá para a proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, dizia Jesus ao chefe dos fariseus que o tinha convidado: quando tu deres um almoço ou um jantar, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, pois estes poderiam também convidar-te, e isso já seria a tua recompensa. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Então tu serás feliz, porque eles não te podem retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Palavra da salvação. Então, gente, aqui Paulo já exortava aos filipenses, né, a crescer na humildade e na solidariedade. Mas vamos lá para a explicação bíblica, né, gente? Naquela época lá, né, a refeição, né, como imagem da sociedade e da própria comunidade, né? Jesus percebeu uma mentalidade, assim, totalmente retributiva e por isso denunciou-a, né, propondo a lógica da gratuidade nas relações. Então, cabe nos fazer o bem sem interesse em ser retribuídos, priorizando sempre as pessoas mais necessitadas. Disso depende a nossa fidelidade ao projeto de Jesus. Né? Esse daqui é um comentário, né, que nós temos do Evangelho, mas vamos para a Bíblia, né, também no modo explicação dessa parte aí, e aí vai entrar em outros temas, né, que a gente tem pouco conhecimento. Lá, essa parte aí do Evangelho, gente, de Lucas, ela faz parte lá também da cura, né, que são 3 lições aqui que Jesus quer passar, né? Na verdade, são 1, 2, 3, 4, 5, 6 lições, né, dentro do capítulo 14. E nós vamos falar da lição onde ele diz: quando deres um jantar ou uma ceia. Gente, lá no 14:12, a verdadeira hospitalidade, no versículo 12 ao 14, né, ele é bem pequenininho a explicação. A verdadeira hospitalidade, dar um jantar ou um banquete, terá a recompensa do Senhor se você convidar aqueles que não podem retribuir o favor, né, como havia dito antes. A ressurreição dos justos é o lado positivo, né, da ressurreição mencionada nos textos de Deuteronômio 12, capítulo 12, versículo 2, e João, capítulo 5, versículo 28 e 29. A gente vai chegar lá, tá, gente? Provavelmente é o mesmo que a primeira ressurreição,
citada em Apocalipse, capítulo 20, versículo 4 ao 6. Então, gente, lá em Deuteronômio, lá no capítulo 2, versículo 6, fala-se dos dízimos e ofertas alçadas. São essencialmente sinônimos, sendo o primeiro um termo mais genérico, né, para dádivas obrigatórias ao Senhor, e as últimas um subconjunto de ofertas destinadas ao pessoal do serviço religioso, especialmente os sacerdotes e os levitas. Um termo tradicional para a 10ª parte é dízimo. Todas essas dádivas deviam ser entregues ao Senhor no santuário central e, em seguida, redistribuídas para atender às necessidades daqueles que o serviam ali naquele local. Então, gente, muita gente, né, fala muito mal do dízimo, mas isso tem um porquê de acontecer, né? Porque é uma instituição, então ela não funciona, tem conta para pagar, tem funcionários, né, gente, que trabalham para o Senhor. Vamos lá para o segundo. O dízimo é obrigatório, gente. O dízimo tá dizendo aqui, 10ª parte. 10ª parte. É muito pouco. Para quem ganha muito, é pouco. Para quem ganha pouco, é muito. Então eu te pergunto, você sabe se o dízimo é obrigatório? Você acha que Deus te obrigaria a dar? Se Deus não te obriga a nada, gente. Nada. Se você não tem condições de dar, você não vai dar. Se você tem condições, você vai dar. Se você não tem condições e quer ajudar, cooperar, colaborar, você vai ajudar com o seu trabalho. Uma limpeza na paróquia, uma ajuda na cozinha, né, da sua paróquia, da sua igreja que você frequenta, né? Vai ajudar lá seus irmãos a trabalharem para poder acolher outras pessoas. Tem tantas, né, coisas para poder fazer, tanta gente faltando, como tem gente faltando na igreja, gente. Tem muita gente faltando na igreja. É impressionante. O povo que se diz filho de Deus, cristão, não quer. Ele não quer. Vou ser sincero. Ele não quer perder um tempo dele. Ele tá cansado, ele quer descansar, ele quer ir pra casa descansar. Ele não quer perder o tempo dele pra ir lá ficar na paróquia fazendo alguma coisa, gente. E quem tá na paróquia ajudando sabe muito bem disso. Mas aqueles que estão lá são fiéis, né? E graças, glórias e louvores para esses, né? Enfim, o dízimo não é obrigatório. Você pode ajudar como você quiser, mas o dízimo ele serve para uma coisa importantíssima, porque uma paróquia ela tem gastos, né? Tem funcionários, tem luz, tem água, tem muita coisa. Vamos lá para o outro? Então, gente, lá em João, capítulo 5, no versículo 28, está dizendo: não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Esse versículo aqui está se referindo no texto da autoridade do Filho, tá? Lá em João, no capítulo 5, versículo 28. E também está dizendo para a gente fazer uma análise entre Deuteronômio e o versículo 28, né? O que tá dizendo? Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Então, gente, o que tá querendo dizer aqui? Planta aquilo, né, gente, que Jesus te ensina, porque na hora que chegar o momento da partida, né, na hora da morte em que nós seremos julgados, né, na hora que nós seremos levados aos céus ou aos infernos, né, lá você vai ter as suas obras julgadas, né? Por isso que ele fala para
quando você chamar para alguma festa, não chamar pessoas para depois você ser recompensado por aquilo, mas chamar aqueles que não tem como lhe recompensar. E isso daí, gente, é como se fosse quando você faz uma ação, né, desse jeito, dessa forma, você vai estar fazendo aquilo que Jesus gostaria que você fizesse, para que você fizesse o bem, né, gente? Você não pode fazer alguma coisa esperando uma recompensa, né? Mas sim por amor, né? Por amor a Deus e pelo ensino e evangelho deixado por Jesus. E lá no final, né, gente, fala o que diz, é para comparar também com o capítulo 20, versículo 4. O que vai falar aqui, gente? Deixa eu só conferir aqui para ter certeza que é do 4 ao 6. Capítulo 20, do versículo 4 ao 6. Vamos comparar, então, o que quer dizer todos esses versículos aí. Como eu disse antes para vocês, toda a Bíblia está interligada. Não tem como você ler uma coisa sem... Você não tem como pegar uma parte da Bíblia e fazer uma análise só daquela parte ali, sem olhar lá para trás. Uma faz parte da outra, é tudo uma conexão. Então, lá no versículo 4, eu vi tronos e assentaram-se sobre eles, e julgamento foi-lhes dado. E eu vi as almas daqueles que foram decapitados pelo testemunho de Jesus e por causa da palavra de Deus, e que não haviam adorado a besta, nem a sua imagem, e nem haviam recebido a sua marca em suas testas ou em suas mãos. E eles viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os demais mortos não reviveram até que os anos findassem. Esta é a primeira ressurreição. Abençoado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem poder, mas eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Vamos lá para um pedacinho dessa explicação aí, né? Aqueles que se assentaram em tronos e têm autoridade para julgar são o povo de Deus. A ressurreição dos mártires, antes do reino terreno de Cristo, os mártires, gente, são santos, né? São aqueles que seguiram as bem-aventuranças, né? Que ouviram as parábolas, que praticaram o evangelho, né? Os mártires antes do reino terreno de Cristo é chamada a primeira ressurreição, visto que a primeira ressurreição sugere que haverá uma segunda ressurreição. Alguns biblistas interpretam a primeira ressurreição como sendo somente espiritual. Por exemplo, ter nascido de novo, a fim de manter o conceito de uma ressurreição física geral no fim dos tempos. A quinta bem-aventurança, abençoado, do livro reconhece a santidade daqueles que participam da primeira ressurreição. Então, gente, o que aqui não está claro sobre a santidade, sobre os santos, né? Os santos que a gente tanto, que os nossos irmãos dizem que a gente tanto ama, né? Que a gente tanto adora, que a gente tanto pede e que não pede para Jesus, né? Esses santos aqui, gente, são aqueles mártires, né, que a gente tem como exemplo para ser seguido, né? A gente não tem aquela teoria da prosperidade, não, gente, porque essa coisa da prosperidade, essa ideologia errada, tá? Não foi o que Jesus deixou, muito pelo contrário, muito pelo contrário, tá? Então, sobre a segunda morte, né, os pré-milenistas seguem a ordem natural dessa passagem, interpretando os 1000 anos como ocorrendo após a segunda vinda de Cristo. Outros acreditam que se trata de um retrospecto, né? Uma recapitulação
do tempo anterior à segunda vinda, vendo o assunto de uma perspectiva diferente. Entre aqueles que adotam a abordagem da recapitulação, os amilenistas acreditam que o reinado de Cristo está se cumprindo espiritualmente no presente por intermédio da igreja, tá? Essa visão interpreta os 1000 anos figuradamente, estendendo-se por toda a era da igreja. Os pós-milenistas acreditam que a pregação do evangelho produzirá em uma data futura uma conversão praticamente mundial e uma era dourada de valores bíblicos que durará 1000 anos, tempo este interpretado literalmente por alguns e figuradamente por outros. Aí, gente, a gente vai entrar lá na escatologia, que é um tema para outro dia. Gente, a escatologia, ela tem várias vertentes, né? Várias vertentes. Tanto no catolicismo, né, quanto na linha protestante e as suas vertentes, né? Tem muitas pessoas, pastores e padres, bispos, né? Muitas pessoas também que estudam profundamente a escatologia com a intenção de tentar colocar uma ordem, né, bíblica e fazer um cálculo mais ou menos baseado na Bíblia para a volta de Cristo, né? É muito interessante, eu sigo muitos até que é interessante, né, se pensar, se analisar e tudo mais, e para conhecimento mesmo, né? Conhecimento mesmo. São análises, né? Mas a hora e o dia, Jesus já deixou claro que ninguém sabe a hora e o dia, né? Que ele vai chegar como um ladrão, né, gente? Que o dono não sabe. É um momento que o ladrão vai assaltar a sua casa, né? E várias parábolas ele usou, tá, gente? Então, qual que fica a reflexão, né, hoje em dia? Quando você chama pessoas para a sua convivência, para sua casa, né, para uma festa, você chama quem, né? Quem? Pessoas influentes, youtubers influentes, pessoas que vão te dar retorno, pessoas que vão te favorecer, né? Pessoas importantes para que você seja visto, né? Você vai postar lá a sua imagem no Instagram, você vai priorizar o quê? Né? O ensino de Cristo, né? Você vai abrir mão do seu ego ou você vai pensar mais na sua imagem, né? Você vai trabalhar a sua imagem, né? Para ganhar like, né? Para colocar a sua paróquia lá, né? Os seus feitos, e para que isso tenha retorno, para que você seja chamado para uma festa importante, apareça para todo mundo, ou você vai só por conta dar seguimento ao evangelho, né? Levando à risca tudo aquilo que Jesus deixou escrito, né? Deixou através dos seus discípulos, que foram vários, não foram só os 12 conhecidos, né? Mas foram vários ali que deixaram, que viveram em torno dele e também foram santificados e deixaram tudo para trás, né, gente? Então, assim, isso é para se refletir. Se você segue Cristo, se você segue Cristo, você vai levar isso aqui a sério. Na próxima festa que você fizer, você vai botar para dentro da sua casa, para lá, seja onde for, pessoas que você não vai ter recompensa depois. Você vai pensar na recompensa, né, que você vai ter depois do sepulcro, depois que você estiver embaixo da terra, depois que seu espírito, sua alma, né, for subir ou descer, né, gente? Enfim, este é o evangelho do dia,
né? Tire as suas conclusões e reflita, tá, pessoal? Tenha uma excelente noite e até amanhã. Shalom, shalom. Grande beijo, um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite.